Vozes do Marketing, hoje com um convidado muito especial, Marcelo Vitoriano, CEO da Specialistern Brasil. Bem-vindo, Marcelo. Muito obrigado, Matt. Um prazer estar aqui. Vozes do Marketing faz parte do Encontros com o Futuro, uma iniciativa que aproxima o setor privado da academia. Contamos com o apoio da Prime, que é o braço de universidades da ONU, do Pacto Global, da ESPM, das Eurocâmaras, da PwC, do Conselho Regional de Administração de São Paulo e da ABERJ. Eu sou Matthew Schertz, diretor do World Observatory. Marcelo, conta pra gente o que faz a Specialistern e por que esse nome tão difícil de pronunciar. É verdade, Matthew. Esse nome é difícil de pronunciar porque a Specialistern é um negócio de impacto social. Sim. Que nasceu na Dinamarca em 2004. Tá. Nós temos processos de preparar pessoas autistas e com outras neurodivergências para a sua inclusão no mercado de trabalho e preparamos as empresas para receberem profissionais neurodivergentes. Specialistern significa os especialistas em dinamarquês. Por que esse nome? Porque quando nós nascemos, o nosso fundador, ele buscou colocar o foco na organização e no trabalho de empregabilidade das pessoas autistas, não nas suas dificuldades de comunicação, de interação social. Muito pelo contrário, ele procurou colocar o foco em qual talento que as pessoas autistas apresentam e como esses talentos podem contribuir para a gente ter uma sociedade melhor, empresas que produzem mais, espaços mais humanizados, enfim. Então, tem a ver com isso, né? Perfeito. Então, é uma organização internacional. É uma organização internacional. Nós nascemos em 2004 na Dinamarca e hoje nós estamos presentes em 26 países e nossa sede hoje é em Barcelona. Perfeito, perfeito. Eu não sei como diria os especialistas em catalão. Eu vou ficar te devendo essa também, Matt. O Marcelo me conta, então você é psicólogo. Sou psicólogo. Sei. Sou psicólogo. Conta para nós o que é o autismo. Sim. O autismo é uma condição da neurodiversidade, né? Um transtorno do desenvolvimento neurobiológico, Sim. vamos chamar assim. E esse transtorno, quando a gente fala de transtorno, a gente fala de um diagnóstico um pouco mais médico, vamos chamar assim, né? Mas essa condição da neurodiversidade faz com que as crianças ou as pessoas tenham essa condição e os principais prejuízos com relação ao autismo se dão na comunicação e na interação social. Sim. Né? E essas dificuldades elas vão variar de níveis. Né? Então você pode ter níveis com uma afetação muito importante, uma dificuldade muito importante, e pessoas que tenham menos dificuldades, mas que vão precisar de algum tipo de apoio. Sim. Né? Qual é a diferença entre autismo e Asperger? Então, eu falei certo? Falou certo. Esse termo se utilizava há alguns anos atrás, né? Asperger, para pessoas que tinham um diagnóstico nível 1 de suporte, né? É o antigo autismo leve que se falava, né? Pessoas que apresentam algumas dificuldades de comunicação e interação social, mas que eram autônomas, independentes e que tinham uma vida podendo estudar, poder trabalhar, etc., mas apresentavam essas características. Essa terminologia mudou depois de uma atualização do DSM, que é a Bíblia, vamos chamar assim, da saúde mental, que é americana. Sim. Que é o livro referência dos psiquiatras e psicólogos, certo? Exatamente. E antigamente existia uma classificação para esse nível de autismo, como Asperger, para essas pessoas com nível 1 de suporte, que tinham alguns hiperfocos, alguns interesses, Sim. Mas isso mudou. Então, hoje, a gente tem um diagnóstico de autismo, né, como um todo, com diferentes graus de suporte. Né? Hoje, a gente tem nível 1 de suporte, que podemos chamar que é o antigo autismo leve, o nível 2 de suporte. O nível 1 são pessoas totalmente independentes, pessoas que têm plena autonomia, apresentam algumas dificuldades, mas são independentes. As pessoas com nível 2 de suporte já apresentam dificuldades um pouco maiores, precisam de um suporte, mas elas também têm uma certa independência. E nível 3 de suporte são pessoas
que geralmente têm uma deficiência intelectual associada a esse quadro também, dificuldades de comunicação muito importantes, são pessoas que não têm autonomia e não têm independência. Então, hoje o diagnóstico, ele basicamente é esse, né? Você pode ser Desses 3 níveis. Desses 3 níveis, exatamente. E o Asperger, ele foi abolido enquanto eu não terminologia. Sabia disso. Sim, sim, sim. É bom né? saber. Existem algumas pessoas que ainda hoje falam, né, eu sou Asperger, enfim, mas em termos oficiais ele não é mais utilizado. Sim, eu perguntei porque eu sou muito fã da Greta Thunberg. Sim, sim, E a sim. Greta revolucionou o mundo, assim, Sim. né? E ela tem um grau de autismo. Sim, exatamente, exatamente. Fez o que ninguém mais no mundo conseguiu fazer pelo clima, agora por Palestina. Agora Sim. é inacreditável. E ela tem um livro que é referência no mundo da climatologia. Sim, sim. E tem 22 anos. Quer dizer, é inacreditável isso. Exatamente. Exatamente. A Greta acho que é um bom exemplo de como pessoas autistas e pessoas neurodivergentes podem contribuir significativamente com a nossa sociedade. Né? Porque, sem dúvida. outrora eram pessoas que não tinham oportunidades no mercado de trabalho, eram pessoas com muitas dificuldades e a especialidade procura trazer esse foco pro talento, né? Sim. A Greta é uma pessoa talentosíssima isso. e ela tem como característica ser uma pessoa autista, Sim. mas o autismo não define ela. A Greta é aquele potencial de pessoa que tem como característica ser uma pessoa neurodivergente. E é isso que a gente espera da sociedade, que as pessoas neurodivergentes e pessoas autistas tenham oportunidades tanto de ingressar no mercado de trabalho, fazer carreiras e ter uma vida independente e possa contribuir com a felicidade. E elas podem trabalhar onde elas quiserem trabalhar, desde que a sociedade se prepare para receber essas pessoas, né, quando a gente foca no mercado de trabalho. Conta do especialista, né? Assim, os seus casos, o que vocês fazem, como é que vocês fazem isso, como é que a gente procura vocês? Perfeito, perfeito. Nós temos um escritório aqui em São Paulo, né, onde nós recebemos pessoas autistas que querem se preparar para entrar no mercado de trabalho, aí apenas fazendo um recorte. Por mais que tenhamos pessoas talentosas como a Greta, que você muito bem trouxe, globalmente a gente tem um alto índice de desemprego das pessoas autistas. Né? Um estudo do Reino Unido aponta que mais de 70% das pessoas autistas que poderiam trabalhar estão desempregadas. Então, não por vontade própria. Não por vontade própria, porque as empresas não estão preparadas para receber essas pessoas. Então, a especialista, ela faz isso, ela procura preparar as pessoas, então nós temos uma capacitação e um treinamento, um programa, onde a gente vai procurar melhorar a empregabilidade das pessoas autistas que nos procuram. Em contrapartida... É um treinamento. Você fala o que para elas? É um treinamento que a gente vai trabalhar muito soft skills, né? O que pede o mercado de trabalho hoje enquanto postura. Então, a gente vai procurar desenvolver... Explicar para elas. Exatamente. Isso pega mal, Isso, de repente, quando você estiver numa entrevista, vamos treinar situações que vão acontecer dentro da empresa depois que ela estiver trabalhando. Perfeito. Então, a gente procura desenvolver essas habilidades num período que pode ser de 1 mês a 3 meses, para que a pessoa esteja mais preparada. Mas somente preparar as pessoas não significa que ela vai ter oportunidade no mercado de trabalho. Sim. A gente precisa preparar as empresas que vão receber esses profissionais. A gente tem alguns exemplos de empresas que não contratavam pessoas autistas e que, a partir do momento que elas tiveram uma primeira experiência, isso se tornou um dia a dia contratar pessoas autistas. Porque né? Elas acrescentam muito, né? Exatamente. No meu caçula, meus mais velhos, meus filhos, não estudaram com autistas, mas meu caçula já era uma prática ter autistas na mesma classe. Sim, sim, sim. E isso enriqueceu todo mundo, eu acho. Exato. A mim, meu filho, os autistas. Exatamente. Esse é um ponto muito importante, Médio, porque assim, a convivência com pessoas diferentes e com outras características faz com que a gente tenha uma sociedade mais acolhedora, mais inovadora, né? As relações muito mais saudáveis. Então, esse aspecto a gente leva para dentro das empresas. Sim. Eu costumo falar para diretores de RH e CEOs o seguinte: caso eles não
estejam contratando profissionais autistas, eles estão perdendo uma grande oportunidade de ter uma melhoria no seu clima organizacional, de ter uma cultura mais saudável e de ter performance também, né? Sim, A sim. gente tem uma grande empresa alemã de software, por exemplo, ela tinha uma meta de ter 1% da força de trabalho dela somente de pessoas autistas. Nossa, que legal. E é muito legal. Ah. E essa empresa... Aqui em São Paulo? Aqui no Brasil? No Brasil também, né? Aham. No Brasil e em outros países. Sim. E por que ela tinha essa meta? Porque ela entendia que contratar pessoas autistas, além de favorecer uma cultura de diversidade, equidade e inclusão, trazia também resultados muito positivos. Essa empresa tem um prêmio de inovação global, né? E aí todos os países apresentam soluções. E um ano, quem ganhou esse prêmio foi a Argentina. E aí foram verificar o rapaz que ganhou esse prêmio. Esse rapaz era autista. Olha só, que legal. Que legal. Então, mas assim, o fato da pessoa ter a oportunidade de trabalhar não significa que ela não precisa de apoio. As pessoas autistas têm características que você, enquanto empregador, você precisa conhecer essas características e trazer a acessibilidade que ela precisa para trabalhar. Se a pessoa tem uma acessibilidade, vou dar um exemplo, Matthew, quando a gente fala de desemprego, quando as pessoas vão para um processo seletivo, geralmente elas vão para uma entrevista com um psicólogo ou com um profissional de recrutamento e seleção. E algumas empresas têm, além das entrevistas individuais, elas têm dinâmicas de grupo, por exemplo, para verificar como que vai ser a performance da pessoa lidando com grupos. Esse critério, por exemplo, já acaba qualquer possibilidade de uma pessoa autista participar. Ou seja, isso é excludente, né? Então, quando a empresa percebe... Porque ele não consegue, ela não consegue? O esforço que a pessoa precisa fazer para estar em grupo e para falar é muito grande. Sim. Então, muitas pessoas desistem. Sim, e aí acabou a história. Agora, se a empresa está preparada, ela sabe assim, opa, eu preciso ter acessibilidade para todas as pessoas, ela não vai colocar um processo de dinâmica de grupo, por exemplo, para aquela pessoa. Sim, ela vai adaptar seu processo seletivo. Sim. E a partir do momento que ela faz isso, aí você tem equidade de oportunidades. Sim, né? sim. E isso é muito importante para nós. Então, especialista, voltando, preparamos as pessoas, preparamos as empresas. Hoje já são mais de 1.000 pessoas trabalhando. Aqui no Brasil? Aqui no Brasil. Nossa, que sensacional. Globalmente, a gente já incluiu mais de 10.000 pessoas autistas. E agora no Brasil a gente está no processo de expansão, né? Começamos aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, vamos para o Sul. Agora a gente começou no Nordeste. Você tinha escritório no Rio e no Rio Grande do Sul? Eu tenho escritório no Rio e agora a gente está começando em Recife um projeto para atender o Nordeste também. Tá. E então é isso, a gente busca fazer com que as empresas descubram o talento na neurodiversidade, descubram o potencial das pessoas autistas. E a partir disso a gente tem uma sociedade melhor para todas as pessoas, seguramente. Né? Sim. A gente tem um banco, o principal banco brasileiro, o maior banco brasileiro, começou um projeto conosco em 2016, onde ele contratou 2 pessoas autistas que nunca tinham trabalhado na vida, para fazer um trabalho de análise de risco. Análise de risco? Análise de risco. E jovens assim, nunca tinham uma experiência corporativa. Mas tinham faculdade? Faculdade, enfim, todos com formação boa, mas com dificuldades muito importantes em função do autismo, né, nos seus relacionamentos, enfim. Aí nós preparamos a equipe que ia receber esses colaboradores, né, fizemos um letramento com relação ao que é o autismo, as principais características, situações que vão acontecer no dia a dia. Para algumas pessoas ter uma luz, por exemplo, muito forte. Algumas pessoas autistas têm uma hipersensibilidade à luminosidade, por exemplo. Sim. Outras podem ter a som. Então, quando você consegue adaptar esses espaços, as pessoas se sentem muito bem. Bom, o projeto deu tão certo, né, que no segundo ano contrataram mais 10 pessoas. 10 autistas? Aí no terceiro ano foi para quase 40 pessoas. Que sensacional! Enfim, hoje... Daqui a pouco o banco inteiro... Hoje o banco tem mais de 350 pessoas autistas que nós damos suporte. Né? O que o banco viu nisso? O banco viu isso, alguns diretores dão o seguinte feedback para a gente. Por que eles gostam tanto desse projeto, Flor? Bom, porque são pessoas que quando têm a oportunidade, elas vão performar, elas vão
trazer resultados muito positivos. Um segundo ponto que é vital que as pessoas trazem. O ter trabalhadores com autismo, com outras deficiências, faz com que a gente tenha equipes mais solidárias, equipes mais humanizadas. Isso faz com que as pessoas tenham um grau de engajamento muito maior, né? Então, se a minha empresa contrata um profissional autista, e eu trabalho nessa empresa e eu tenho um filho com 5 anos autista, eu vou ter um grau de engajamento com a minha empresa muito maior. Eu falo assim, olha, uma coisa que eu nunca pensei na minha vida foi que o meu filho pudesse trabalhar no futuro e minha empresa está contratando pessoas autistas. Sim. Então, o feedback que a gente tem é performance, mais equipes mais humanizadas, equipes mais solidárias, mais inovação. Então, obviamente, eu sou a pessoa mais suspeita do mundo, Sim. mas é um tipo de programa e projeto que não tem contraindicação, muito pelo contrário. As empresas que não contratam profissionais neurodivergentes hoje estão perdendo talentos. Sim. E esses talentos estão indo para outro lugar. E no Brasil, se não me engano, tem no mínimo, não tem de gente especial, de condições especiais? Como Sim, que é sim, Metal. Isso é muito importante. No a Brasil, partir de um certo tamanho. Isso. O Brasil tem uma legislação muito boa com relação à proteção das pessoas autistas no mercado de trabalho. Tem a chamada Lei de Cotas, que é uma lei 8.213 de 91, que prevê que empresas com mais de 100 funcionários precisam contratar de 2. Aí, conforme vai subir o número de funcionários, então, por exemplo, empresas com mais de 1.000 funcionários precisam contratar 5% de pessoas com deficiência. Sim. Então, o Brasil tem mais de 500.000 pessoas com deficiências trabalhando. Sim. Então, Sensacional isso é um resultado muito importante. É muito legal isso. É muito legal, muito legal. É. Mas, em contrapartida, a gente tem mais de 500.000 vagas ainda que não foram contratadas, né? Sim. Então, a gente pode olhar o copo meio cheio dos dois ângulos. A lei de cotas mudou a realidade das pessoas com deficiência no Brasil, né? As empresas passaram a contratar por uma questão de obrigação legal. Isso é uma questão de compliance. Sim. Né? Sim. Eu trabalhei numa empresa de grande porte e a gente tinha muitas pessoas divergentes. Fantástico, fantástico. Então, a lei de cotas abriu essas possibilidades, só que ela já tem mais de 30 anos, né? De 91. Sim. Né? E ainda hoje a gente precisa estar falando para as empresas, olha, Sim. Você precisa contratar, mas Sim. você precisa dar também acessibilidade para que as pessoas possam trabalhar, né? Então, você precisa preparar seus times para receberem pessoas com deficiência como um todo. Você precisa olhar para a acessibilidade arquitetônica. Você precisa olhar para a acessibilidade atitudinal, que eu diria que é a mais importante, né? As pessoas me perguntam assim, mas um cego pode estar na minha equipe? Eu posso ter um cego trabalhando aqui na produtora? Pode, desde que ele tenha acessibilidade, desde que ele tenha um computador que tem um software que faz a leitura para ele. Eu posso ter pessoas com deficiência auditiva, eu posso, desde que tenham acessibilidades. Então, sim, o Brasil, eu acho que a gente caminhou bastante com relação à inclusão de pessoas com deficiência, mas a gente ainda tem uma jornada para continuar, né? E espaços como esse são importantes para a gente lembrar as empresas da importância de prever a contratação de pessoas com deficiência e também pessoas com neurodivergências, quer seja o autismo, pessoas com TDAH, pessoas com dislexia também. É muito importante. O que é TDAH e o que é dislexia? Por favor. O TDAH é um déficit de atenção e hiperatividade, né? Que muitas pessoas, hoje em dia, a gente tem um diagnóstico, muitas pessoas com esse diagnóstico. Sim. Então, são pessoas que também no dia a dia, às vezes, precisam de uma acessibilidade específica, às vezes é menor, outras maiores, né? Sim. É em função desses déficits, né, de atenção e concentração. Tá. A dislexia tem a ver mais com déficits no aprendizado, né? Então, são pessoas que têm uma outra forma de aprender. Então, porque enxergam diferente. Exatamente. Então, esse enxergar diferente faz com que elas precisem de algum apoio. Então, provas escritas, processos seletivos para pessoas com dislexia, ele precisa ser adaptado para que as pessoas possam ter um tempo maior, elas possam responder de forma, por exemplo, verbal, né? Sim. Então, esses quadros também são quadros que se enquadram dentro da neurodiversidade. Entretanto, eles não se enquadram na lei de cotas, o TDAH e a dislexia. Tá. Né? O autismo, sim. O autismo sim. Ele entra, sim. A especialista trabalha só com autista?
Pessoas autistas e pessoas com outras neurodivergências. Também? Isso, nós damos suporte para as pessoas que estão trabalhando. Por exemplo, algumas empresas pedem para que a gente faça letramento com relação ao tema neurodiversidade como um todo. Então, o que é TDAH? O que tipo de suporte eu preciso dar para a pessoa no trabalho? Uma pessoa com dislexia, uma pessoa com síndrome de Tourette, por exemplo, que é uma condição muito específica, são aquelas pessoas que têm tics motores e vocais, e isso chama muita atenção no contexto social, mas as pessoas podem trabalhar. E fazem, às vezes falam coisas... Podem falar palavrão, eles não conseguem controlar isso não é porque a pessoa quer falar aquilo, né? Isso é uma condição neurológica. Eu li a obra do Oliver Sacks, que tornou esse síndrome mais conhecido. Mais conhecida, exatamente. E, então, as empresas podem também contratar pessoas com essas condições e as pessoas podem performar. Eu lembro que no escritório da Espanha a gente tinha uma moça com síndrome de Tourette, ela tinha tiques vocais, né? E de tanto em tanto tempo ela tinha um tique vocal. A equipe sabia disso, então ela tinha o tique, continuava trabalhando, todo mundo continuava trabalhando. Sim. E tudo bem, aquela pessoa era a Maria, simplesmente isso. Né? E a Maria é nossa colega de trabalho e ela tem aquela característica. E ela precisa de uma oportunidade no mercado de trabalho, ela contribui com o time, enfim. Perfeito. Né? O Marcelo, só para encerrar, me diz como é que a Specialisterne se financia? Boa pergunta. Nós nos financiamos através das empresas parceiras, onde nós fazemos a inclusão de profissionais autistas. Certo. Né? Você faz uma consultoria? Isso, exatamente, como se fosse uma consultoria para esses projetos. Isso para a gente é muito importante. E ela se sustenta também como uma associação que pode receber doações. Né? Então, se tem empresas que querem investir num projeto inovador e interessante, elas podem fazer doações como investimento social também, para que a gente possa continuar crescendo e expandindo esse projeto. Marcelo, muito obrigado, foi fascinante, aprendi um monte e quero dar os parabéns, viu? Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, é um prazer estar aqui e conte conosco. Obrigado. Sensacional.